Fluminense, tetracampeão brasileiro. Parabéns, hein, Tricolor. A vitória hoje dramática, sofrida sobre o Palmeiras, como em todos os jogos, né, Álvaro? Talvez nem precisasse. Hoje, novamente aqui, o Fred fez a diferença, fez o primeiro, deu passe no segundo, a bola bateu ainda no Juninho e acabou entrando e marcou o terceiro gol. Fluminense é tetracampeão e a galera comemora. Poderia ser mais fácil ou tinha que ser assim para manter a tradição desse campeonato, Álvaro? O Evaldo, eu diria para o torcedor do Fluminense que foi mais fácil conquistar o título do que vencer os jogos. Em todos os jogos do Fluminense, com raras exceções, aquela goleada para a Portuguesa, depois a goleada lá em Goiás, diante do Atlético Goianiense, mas a maior parte dos jogos o Fluminense venceu dessa forma, sofrido, gol no último minuto, pressão do time adversário. Hoje, mais uma vez, foi assim, mas o time jogou com inteligência. Primeiro tempo, debaixo de um sol muito forte, temperatura alta, as duas equipes tiveram um ritmo muito lento. Os jogadores não conseguiam. Seguraram um pouquinho, porque não dava para correr com aquele calor que fazia. Aí veio no finalzinho do primeiro tempo, o Fluminense já tinha criado as melhores chances no primeiro tempo. O Palmeiras teve as suas chances, mas o Fluminense controlava o jogo. E o Fred já tinha obrigado o Bruno a fazer a primeira defesa, na primeira chance que ele teve. Depois acertou o poste esquerdo do goleiro Bruno com uma cabeçada. Na terceira, no chute do Wellington Nem, já aos 47 do segundo tempo, o Wellington Nem chutou, o Bruno defendeu parcialmente, a bola sobrou para o Fred e ele fez 1-0. Não deu nem tempo do Palmeiras dar a saída, né? O árbitro encerrou logo depois o jogo e o Fluminense foi para o intervalo com essa vantagem, que parecia uma vantagem pequena, mas diante das circunstâncias era uma vantagem gigantesca. O Atlético, nesse momento, ainda vencia o Vasco em São Januário por 1-0, mas já tinha 10 jogadores em campo, porque o Serginho já tinha sido expulso. Então a possibilidade do Vasco buscar o resultado era muito grande. E se o Vasco conseguisse um empate em São Januário e o Fluminense mantivesse a vantagem aqui, o título estava resolvido. Pois bem, veio o segundo tempo, o Gilson Kleina fez uma alteração no Palmeiras, tirou o Obina, colocou o Maicon Leite, e o Palmeiras voltou tentando marcar o primeiro gol logo nos primeiros minutos, para buscar a virada. Só que em vez de marcar, ele sofreu o gol. O Fred recebeu uma bola pelo lado direito, foi tentar um passe para o Marcos Júnior, no meio do caminho a bola desviou no Juninho e acabou entrando. O Fluminense fazia 2-0. E o Vasco tinha acabado de empatar o seu jogo com o Atlético, Mineiro. Já dava o título para o Fluminense. Parecia que o campeonato estava encerrado. Porque nem o Palmeiras aqui, nem o Atlético lá com 10 jogadores davam a sensação de que poderiam mudar o resultado. Só que aqui o Palmeiras quase mudou, né? O time conseguiu marcar o primeiro gol com o Barcos aos 16 minutos e aos 19 o Patrick Vieira empatou o jogo. O Palmeiras quase conseguiu a virada. Primeiro num chute do Maicon Leite, que o Diego Cavalieri salvou para escanteio, e depois numa bola cruzada na área, o Barcos subiu com a defesa, ela caiu para o Maurício Ramos. Maurício Ramos chutou a queima-roupa e aí o Diego Cavalieri fez um daqueles seus milagres, evitando o terceiro gol. A partir dali, a gente tinha uns 32, 33 minutos, o Palmeiras cansou, não conseguia mais acompanhar o ritmo do Fluminense, que nos contra-ataques voltou a ameaçar o gol do goleiro Bruno. Primeiro, com o Marcos Júnior, que sofreu um pênalti do Maurício Ramos, não marcado pelo Leandro Voaden. Depois, teve uma chance com o Fred, que recebeu uma bola depois no escanteio e chutou na rede pelo lado de fora. E aí, aos 43 minutos, o Jean escapou pelo lado direito, rolou para o meio da área. Quem estava ali na marca do pênalti era o Fred, desmarcado, só teve o trabalho de tocar para o fundo do gol e fez o gol que coroou aí uma conquista, a meu ver, inquestionável do Fluminense. Mais do que merecida. Você pode até ter, nesse momento no futebol brasileiro, times tão bons quanto o Fluminense. E eu acho que há. São Paulo, por exemplo, Atlético Mineiro, Corinthians, mas você não tem nenhum elenco com a qualidade que tem esse elenco do Fluminense. Álvaro, quem é o nome que a gente vai sublinhar quando lembrar o título da temporada de 2012? Ou mais que um? 2 nomes, na verdade. Eu acho que a gente teve grandes jogadores nesse time do Fluminense, algumas boas surpresas. Em momentos diferentes, né? Em momentos diferentes, mas se você fizer um balanço do campeonato inteiro, o Gum fez um grande campeonato, o Jean fez um grande campeonato, mas, sem dúvida alguma, os símbolos dessa conquista são o goleiro Diego Cavalieri e o artilheiro do campeonato até agora, o Fred. Parabéns, Tricolor, tetracampeão do Brasil. Agora a festa acontece no Rio de Janeiro, no jogo contra o Cruzeiro. Um abraço a todos, hein?